Olá pessoal, quem está me acompanhando aí, tá vendo que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre as falsas denúncias no âmbito da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela teve como objetivo, que é um objetivo muito nobre, que é de eliminar a violência contra mulheres. Mulheres vulneráveis, que historicamente são vulneráveis, inclusive economicamente falando. Porém, eu tenho notado e colegas advogados também têm notado que algumas mulheres, e isso em um número considerável, eu acredito que até em 40%, estejam usando essa lei para resolver questões que antigamente eram resolvidas na vara de família, questão relativa a bens e guardas de filhos. Porque você teve que ter um advogado, entrar com uma ação para resolver essas questões e demoram. E a Lei Maria da Penha, com base simplesmente na palavra da vítima perante um policial militar, que é levado a um juiz que manda o homem se afastar da mulher e não manter comunicação, e aí se resolve grande parte dos problemas delas, principalmente as mulheres de mau caráter. É um momento histórico que a gente tem vivido em que existe, né, uma misandria, ou seja, o ódio ao homem. Ser homem passou a ser um pecado. O homem sempre vai estar errado. E a gente sabe que isso não é verdade. Quantos crimes que a gente sabe que foram cometidos por mulheres? Suzane von Richthofen, menina de família, mulher. Aquela questão do Matsunuga, mulher também que matou o homem. Então, a premissa de que os homens estão sempre errados e que a simples palavra da vítima ou da suposta vítima, a vítima não existe, pode dar causa a um processo criminal, inclusive com a condenação de um homem, é a reversão de tudo. E o pior, existe no Congresso Nacional, nesse momento, 1.279 projetos de lei. E um número considerável desses projetos, aí cerca da metade, é só para criar dificuldade para o homem. Ou seja, ele não poder assumir cargo público, ainda que ele passe num concurso, não poder ser nomeado num cargo de comissão, ele perder a guarda dos filhos, ele perder o patrimônio dele, ou seja, se o homem casa, isso é muito comum, um homem mais velho casar com uma moça mais nova. Nós vamos ter a oficialização no Brasil do golpe do baú. E, nessa circunstância, ele casando com a moça, e essa moça faz uma denúncia falsa de imputação de violência doméstica, ele vai perder todo o patrimônio dele. E existe uma campanha midiática, no qual a Rede Globo, principalmente a Globo News, é a linha, vamos dizer, a ponta da lança para sempre criminalizar o homem. Quantos casos que a gente não vê aí de homens que são acusados de ter estuprado os próprios filhos, e depois de anos os filhos crescem e revelam que
que o homem, que eles foram manipulados pela mãe para dizer aquilo. A chamada alienação parental. Com consequências gravíssimas para a vida do homem, que o homem ele chega no cárcere, que já não é um lugar bom, na condição de estuprador, de filho. Ele tem que ficar no chamado seguro. Então existe uma categoria de seres humanos que são os psicopatas. 1% da população. Quer dizer que de cada 10 pessoas, uma é psicopata. E também das pessoas, a outra categoria, que é dos narcisistas, que tem os dois grupos, tem como característica a manipulação. Né? Mas no psicopata a manipulação é maior. O narcisista ele quer ser admirado. A hora que ele vê que não é admirado, ele quer destruir o outro. Vai fazer tudo para acabar com a vida do outro. Então, o psicopata ele não tem empatia, ele não sabe se colocar no lugar do outro. Ele instrumentaliza o parceiro. E ele não tem compaixão pela dor que ele vai causar na vida do parceiro. Ele não tem compaixão pelos filhos. Eu tenho um caso de um processo que eu acompanho, eu estou aqui autorizado, não posso falar o nome, mas estou autorizado pelo cliente a contar o caso. Para vocês verem a que grau que chega a canalice dessas pessoas. E um homem foi acusado de ter ameaçado uma mulher e ter dito palavras ofensivas à honra dela. Muito bem. Foi deferida a medida protetiva, o homem ficou revoltado, né, porque ele destrói a cabeça do homem. E ele, nesse intervir, passou o tempo do processo, teve o processo de guarda e alimentos. O homem entrou com ação para oferecer alimentos em favor dos filhos e regulamentação, questão da guarda compartilhada. Essa mulher e o advogado dela narram uma petição que o homem teria a ameaçado, teria a ofendido, a ultrajado. Só que eles, na consciência da impunidade, juntam ao processo de guarda o vídeo da discussão que comprova que não houve nem ameaça e nem xingamento. O advogado de família passa isso para um colega, para mim, criminalista. Olha aqui, cometeram aqui crime de calúnia. Então, nós entramos com ação penal privada, o Ministério Público deu parecer favorável, ou seja, há elementos que indicam que eles cometeram o crime de calúnia por 3 vezes, a mulher por 4 vezes e o advogado por 3 vezes. E agora eles estão respondendo processo criminal e podem ser condenados. Então, assim, o conselho que eu dou para um homem que sofre essa violência: primeiro, cuida da sua cabeça. Vai fazer uma oração,
entendeu? Cuida da sua cabeça, vai procurar um terapeuta, vai fazer um bem para alguém, vai se aproximar de parentes, amigos. Que essas mulheres também têm características que elas afastam os homens da família. Então, se reaproxima da família. Procura o advogado, observa os fatos. Ela vai deixar para trás algum rastro. E ela deixando algum rastro para trás, você consegue inverter a situação. Ou seja, você de situação de algoz vai virar vítima e demonstrar que ela que tem problema. Ela é narcisista, ela é psicopata, ou ela tem outro de desvio de personalidade que leva ela a fazer isso. Porque isso é de uma crueldade. E são vários os homens que estão passando por isso. Então o homem tem que ter paciência, tem que cuidar da saúde dele, procurar além do advogado de família, a ajuda de um advogado criminalista e reverter o jogo. Há casos em que a mulher acusa o esposo de estupro. E o homem sofre todo esse constrangimento. Então, se você está numa relação e que você vê o perfil da mulher, questão de idade, diferença de idade, perfil de mulher. Mulher que você vê que é maldosa, você toma cuidado, começa a guardar provas. Tudo que você conversa baixo com ela, toma cuidado com o que você diz para ela. Toma cuidado com o que ela sabe sobre você. Porque elas também chantageiam. Ela sabe alguma coisa, algum segredo seu que pode dar causa a um processo. E elas começam a utilizar isso como arma. Então, são passos que o homem tem que ficar de olho. Mulheres de caráter, a gente nota que está muito difícil de conseguir. Mulher para balada, para noite, você consegue fácil. Agora uma mulher séria está muito difícil. Então, tome cuidado com quem você se envolve. Dependendo da situação, nem se envolva. E se envolver, perceba os sinais. E percebendo o sinal, sai fora. Tem um monte de mulher boa aí no mercado. Né? Para você conhecer, fazer uma triagem. Né? Porque às vezes a mulher é boa, mas não serve para você. Vocês não têm uma incompatibilidade de gênero. E sigamos nessa caminhada. Vamos ver aí que tempos mais sombrios virão para os homens. O sentimento de misandria ele está cada vez mais latente na sociedade. O simples fato de você ser homem, você já está errado. Força aí, companheiro.